Olá, olá, então como é que estão, meus amigos? Então, sentiram falta da estação onde ninguém para a semana passada? Espero bem que sim. Ah, não sentiram? Deviam ter sentido, malta, porque eu senti muito a vossa falta. E então, eu a semana passada não consegui gravar a tempo e depois fui adiando. Houve uma altura que eu disse, "Opa, mais vale gravar agora. Durante o dia, pronto, estou a gravar no domingo, vai sair hoje à noite. Vou juntando aqui algumas coisas para falar com os meus amiguinhos e depois lanço o episódio. Mais vale isto do que estar a fazer uma coisa sem sentido, uma coisa completamente sem sentido, uma coisa completamente sem sentido, uma coisa... Pensavam que eu estava a repetir. Estava-me a dar aqui agora uma vontade, peço desculpa, de arrotar. E eu já arrotei aqui neste podcast. Para mostrar que o podcast é uma coisa livre, à vontade e tudo mais, mas eu sei que é uma falta de educação e eu não o faço em frente a outras pessoas. E acabou de me acontecer no jogo de juvenis, eu estar na palestra, desculpa, eu estou um bocadinho gago, na palestra, e no último time-out, aliás, foi o outro treinador que pôs, eu não cheguei a pôr o meu, estávamos a ganhar por 2, um jogo que tivemos o tempo todo a perder, que só mudámos o jogo nos últimos 5 minutos. O treinador da outra equipa mete time-out, eu estou a falar aquilo que eu queria e explicar o porquê que eu queria algumas coisas. Nomeadamente, eu alterei a defesa de 6-0 para 5-1 naquele momento. E a explicar aos jogadores. E ao miúdo carrota. Ao miúdo carrota. E eu sempre ouvi, quem rota quer peixota. Não. Pá, que falta de educação, caraças. Tudo bem que nós estamos à vontade, mas não estamos à vontadinha. E eu juro que eu tive para me passar. Eu estou-me quase a passar com algumas coisas, a sério. Estou a pôr a mão na cabeça, a fechar assim o meio olho, assim a meia persiana e a abanar a cabeça. Eu estou-me quase a passar. Porque eu acho que eu vim para aqui para as pessoas me testarem. Para ver se eu não me passo da cabeça. Walter, vamos ver até onde é que tu chegas. Até onde é que tu vais. Aguenta com esse teu ar sério, que nós sabemos que não é nada sério. Qualquer dia, ainda alguém... Hoje, e depois é outra coisa. Estou eu a falar e está sempre alguém... E eu hoje tive de dizer, olha, qualquer dia dou um soco em algum. Parto os dentes a um, quero ver. E não vai ser o primeiro. Mentira, obviamente. Mas é que eu fico passado com a falta de educação. E não sei se é porque eu não falo bem castelhano e então eles dispersam alguns, porque eu lembro-me que da atenção de início era uma coisa e agora que nós já estamos um bocadinho mais envolvidos, a atenção devia ser maior. Ainda por cima, o jogo não estava fácil. Mas pronto, nunca hei de partir dentes, obviamente, a ninguém. Vontade, já me deu muita vontade. Mas pronto, tenho que me aguentar, né? Sou uma pessoa civilizada e ainda por cima há uma coisa que... Ai, como é que eu hei de dizer isto? Há amigos meus que andam a perder os dentes. Desculpem de me estar a rir, é porque eu acho que já vai na terceira pessoa. Já aconteceu com 3 amigos meus que neste último mês partiram os dentes, ou o dente, ou os dentes. Partiram. E há só um motivo, meus amigos. Há só um motivo para isto tudo. Com todos eles, estamos a falar ao telefone e aconteceu-me isto, partiu os dentes. Aconteceu-me isto, partiu o dente. Aconteceu-me isto, rachei o dente. Sabem o que é? Andar de trotinete. Eu não sei o que é que se passa com esta malta que não sabe andar de trotinete. Faz lembrar um atleta que tinha num clube, o Rocha. Ele foi andar de trotinete. Tinha acabado de ser operado. Tinha sido operado, estava em recuperação. Estava a ir de trotinete para casa. Uma mulher atropelou, ou foi contra ele. Ele caiu no chão, pronto, não aconteceu nada. Ela, pumba, entrou dentro do carro e basou sem prestar auxílio. Estes meus amigos... estão a perder dentes, malta. O que é que se passa? Vocês estão a ficar velhos. Vocês estão a ficar velhos. E depois os dentes caem mais facilmente. Malta, tenham cuidado, amiguinhos. Está bem? Para que não vos aconteça nada com os dentes.
É dentes, é braços. Pá, a trotinete está claramente a fazer mal à malta. Por falar em fazer mal à malta, estou no outro dia, ali num cafezinho aqui em Carvalho, a beber o meu galãozinho, café com leite, não muito quente, porque eles metem a ferver, então tenho que pedir não muito quente, eles dizem sempre lá outra coisa. E passa um senhor, eu não sei se há noutros sítios, quer dizer, vendem noutros sítios, nas papelarias e isso, mas há senhores a vender a lotarias, raspadinhas, essas coisas, e há um senhor muito característico aqui, muito peculiar, muito estranho, pronto. E ele vende a sua raspadinha, as suas cenas, e ele vai à mesa ao meu lado e pergunta se eles querem, se não querem, a lotaria ou a raspadinha, não sei, eu essa parte não ouvi. E eles disseram que não. E depois ele disse assim, não querem ser milionários. Eles, eram 3 ou 4 na mesa, malta nova, ficaram parados e calados a pensar. Eles querem ser milionários. Então, se queres ser milionário, compra a minha raspadinha, foi o que ele disse. Ou lotaria, não sei. Mas achei tão interessante a forma de vender. Não vendeu na mesma. Mas eu fiquei a pensar. Eu não quero comprar a raspadinha, mas eu quero ser milionário. E eu gostava muito de ganhar o Euromilhões, malta. Muito. Como é que eu faço? É porque às vezes as pessoas dizem, qual é o meu sonho? O sonho do Cristiano Ronaldo era não sei o quê. O sonho do outro era não sei o quê. O sonho estar neste palco. Sonhar ter feito este jogo na Champions. O meu sonho, malta, é ganhar o Euromilhões. Mas não jogo. Devia jogar aqui em Espanha. Também tenho esse pensamento. Porquê? Porque eu acho que vai-me calhar qualquer coisinha, porque é aquela cena de principiante, sorte principiante. Então vai-me calhar. O que é que vocês acham de eu jogar esta semana? Ou jogar a lotaria de Natal, que aqui em Espanha tem muita força. Não sei, vou pensar e depois digo-vos qualquer coisa. Então, semana passada fui a Portugal, não tinha jogos aqui, então fui lá dar um saltinho. Um amigo meu ia organizar uma festinha, um baby shower, e então eu decidi, ok, não tenho jogo, não vou ficar aqui a fazer nada, então vou passar 24 horas dentro de um autocarro, basicamente. 12 para lá, 12 para cá. Para lá não foi tanto, para cá foi efetivamente muito, muito tempo. Aliás, para lá, se eu contar que saí de casa por volta da 1 da tarde e cheguei lá a Lisboa por volta das 11, não entrei no autocarro a 1, ok, malta? Fui apanhar a Santiago Compostela, porque só me podiam levar até às 2h30. Depois o meu autocarro era às 5 da tarde e depois cheguei a Lisboa às 11 da noite. Mas pronto. E foram-me pescar. É verdade. Tinha que dizer isto. O meu amigo João Fonseca foi-me pescar ao Oriente. Obrigado, João. Ele disse que eu tinha que falar dele no podcast. Muito fixe ele ter-me ido pescar, porque é um bom momento quando alguém nos está a pescar. Quando alguém está à nossa espera, é sempre muito positivo. Porque é tão bom ver caras conhecidas. É tão bom ver os nossos. Então, quando tu vens numa viagem daquelas super cansativa, incomodado por não vires completamente à vontade, de repente vês uma pessoa que te vai dar carinho, nem que seja com a sua simples presença. Não que o João Fonseca dá-me uma amizade, obviamente. Demos um abraço. Mas, tipo, é muito bom. Vocês não têm a noção do que me preenche o coração. E o que é que me preenche também o coração? Foi então o baby shower que eu fiz. Que eu fui. O meu amigo Tomás Cruz vai ser pai. Eu tive quase a contar aqui neste podcast para toda a gente saber primeiro aqui do que ele a revelar. E eu, a partir de agora, vou começar a revelar coisas aqui neste podcast. Ninguém ouve mesmo, por isso não há problema nenhum. Então, o meu amigo Tomás Cruz tem uma namorada chamada Laura Espada. Ela do Algarve. Sim, os meus amigos têm este defeito de arranjar namoradas no Algarve. Então eu fui daqui de norte da Península Ibérica
Eu estou a fechar o olho outra vez assim meio a persiana, estou a pôr a mão na cabeça e estou a pôr a cabeça assim para trás. Do norte da Península Ibérica para o sul da Península Ibérica para ir a um baby shower. Vocês estão a ver o que é que estas pessoas são importantes para mim? E o quão eu vou estar ao lado delas no momento em que elas necessitam. Pois é. Então, e assim foi. Fui daqui para Almada e de Almada fui ver um jogo de handball. É verdade. Primeira divisão de juvenis. Alto do Moinho, Pinhal de Frades. Nacional, e não havia árbitros, malta. Não havia árbitros. São clubes que são da mesma zona, que têm ali uma certa rivalidade, embora a rivalidade para mim não faz sentido. Sou muito sincero. Não faz sentido. Uma coisa é seres competitivo, outra coisa é aquela rivalidade parva. Ainda por cima sem árbitros, então aquilo foi um jogo muito feio. Eu achei. Já o disse aos treinadores, que são meus amigos. Era puxar disto, era puxar do outro. A malta que estava a apitar, por favor, a ser achincalhada. Os treinadores que são amigos, são meus amigos que eu amo. Os dois ali a mandarem bocas um ao outro. Olha, eu estava tão nervoso com aquele jogo. Estou outra vez a pôr a mão na cabeça, já sabem o resto. Estava tão nervoso, malta, não se chateia, não vale a pena. E eu acho que isto revela maturidade da minha parte. Primeiro porque estava fora do jogo, obviamente. Mas segundo, eu não me posso chatear, malta. Eu não me posso chatear com este tipo de situações. Não, e digo às pessoas, não se podem chatear, não faz sentido nenhum. Eu posso ficar zangado. Ok, posso ser chateado. Mas não posso me chatear com a pessoa que está do outro lado. A outra pessoa também trabalhou para isso, dentro das suas crenças, limitações, vontades, seja lá o que for. E eu vou estar a mandar bocas para ela, vou ter que... Ei, não, malta, não, ainda por cima como somos amigos. A mim custa muito jogar contra equipas que já foram minhas, contra atletas que já foram meus. Porque, aqui está a expressão, foram meus. Não deixam de ser meus. Continuo a gostar dessas pessoas. Independentemente, já não estarmos todos os dias juntos. De repente, estou a jogar contra essa pessoa. Do outro lado está um amigo meu. E eu vou... Ei, não, eu estou focado no meu. Estou focado na minha equipa. No final continuamos. Ainda por cima fomos a seguir todos juntos para o tal chá de bebê. Muito amor neste chá de bebê, muita amizade, muita malta com que eu já não estava há muito tempo. Conversámos muito. Então aquilo começou às 4 da tarde e nós saímos de lá por volta das 2 e tal. Aquilo foram quase 12 horas. Na conversa, a falar, a rir, a recordar momentos, a partilhar experiências, e achei super positivo. Gosto muito daquelas pessoas e fiz este esforço, sem esforço, para estar com as pessoas porque gosto muito delas. E pronto, quem quiser me convidar para mais chás de bebés, convidem, porque lá estarei, se tiver essa oportunidade, não é? Não posso ter jogos. Por falar em jogos, já repararam que a minha ponte para o tema a seguir é por falarem, por acaso não tem nada a ver. Vocês andam a ver séries? O que é que andam a ver? Eu preciso de ver séries. Eu não sei se já vos disse, mas eu sou daquelas pessoas que sofre muito. Ou seja, sempre que termina uma série, eu não sei o que é de fazer a seguir. Porque eu vivo tanto aquela série. Eu até gostar de uma série eu demoro muito. Então quando vejo a série, quando é que termina a série, eu não consigo passar para a parte a seguir. Não consigo. Não sei como é que vou para a série a seguir, então passo muito mal. E então, o que é que eu vos queria dizer? O que é que eu vi recentemente? Vi a série Os Donos do Jogo. Brasileira. Ok? Netflix. Estou aqui à procura na cena. Então, muito fixe. Gostei bastante. Aconselho a toda a gente. Tem a ver com o jogo. Com o jogo... Jogo, sim. Jogo. Malta, jogo. Que há no Brasil e as escolas de samba e a forma como é tudo à volta. Como é o mundo à volta. E então mete mafiosos, mete muito tiro... eu gostei muito e acho que deviam ver. Vê-se que eu estou aqui à procura de uma coisa, não é? Sim, é a procura da segunda série.
Gosto, mas gostei muito desta série do jogo. Bons atores, bom elenco, boa fotografia. Todas as cenas são importantes. E acho que vocês não deviam perder essa série e deviam ficar atentos. Depois, também outra série que vi foi Tremembé, que é outra série brasileira. Que gostaste, Walter? Gostei muito. Então, é uma série que eu acho que vai ter continuidade, como esta série Os Donos do Jogo. Mas esta série é da Prime Video. Ou Prime Video, certo? E é passada numa prisão. Só que imagina, é uma prisão que toda a gente quer ir para lá. Os presos, obviamente. Que é uma prisão onde tu tens boas condições. E o bom da história é que cada personagem que entra, eles apresentam-nos demonstrando o porquê dela lá estar. Então mostram-nos o crime que essa pessoa cometeu. E é muito interessante, nós nem sempre ouvimos. Eu acredito que seja baseado em factos verídicos. Aliás, deixem-me lá aqui ver se eles dizem aqui alguma coisa. Não estão a dizer nada. Não. Mas eu achei muito, muito interessante. Também tem um elenco. Vê-se muito bem os episódios. Ok? Não são muitos. Aliás, nenhuma destas séries, as séries que eu vejo, não podem ter muitos episódios. Ok? Eu acho que a Tremembé tem 8. E Os Donos do Jogo eu acho que também têm à volta de 8. E depois também vi outra que não me lembro agora do nome. Deixa-me lá ver se encontro aqui. Que é falada em inglês. Pronto, não sei se é americana, se é inglesa, se é o que for. E é interessante porque é tem a ver com a recruta. Eu agora não me estou a lembrar do nome. E a forma como eles, um rapaz que é homossexual, que vai para a recruta, para se fazer homem, e depois tem que passar por tudo aquilo dos fuzileiros. E achei muito... É outra boa série. Eu sempre que vejo, e se acompanho, vejo até ao fim, são boas séries, malta. Rapto de Peixe, segunda temporada, não consegui ver. Comecei a ver o primeiro episódio, ainda não acabei. Não me peçam para ver, porque... não tenho ali muita vontade. E depois séries que são muito grandes, depois também não tenho essa vontade. Mas pronto, estas 3, vejam, ok? Acho que são boas séries para ver. Fui a Portugal e aproveitei para estar com a minha maltinha do cinema. Fui ao cinema, gostei. Walter! Oh, Walter! Sim, malta. O que é que foste ver ao cinema? Não me lembro. Já me lembro. Então, não é o Alien, é o outro. Ok? Não é o Alien, é o outro. Fui ver. Muito feio. Era um boneco muito, muito feio. O principal. Tinha uma boca e depois da boca tinha outra boca. E era muito feio. E eu pensava assim a série toda. Porra, que boneco, que pessoa tão feia, que personagem principal tão feia, tão feio. Como é que eu vou gostar dela no final? Eu não vou gostar dela no final, não é? Porque nós criamos uma ligação normalmente com os personagens principais. E não é que feio. Mas pronto, é um filmezinho bom para ver. Ok? Aproveitei também para ir, quando fui a Portugal, e fui ao japonês. Fui ao japonês, gosto muito de sushi. Mas os japoneses cada vez mais temos que escolher bem. Aqueles muito bons são muito caros, os outros baratos que já não estão tão baratos quanto isso, porque são 20 euros quase, e depois tens que ainda pagar as bebidas e o café, por isso fica-te sempre a 20 euros, por isso é que eu estou a dizer que são 20 euros. Já não são tão baratos quanto isso. Ubers, malta. Se eu fui de autocarro para Portugal, eu depois tenho que ou andar com um boleia de amigos ou andar de Uber. Porque eu recuso mandar táxis, malta. Vocês já apanharam aqueles Ubers que têm o banco todo chegado para trás? Fogo! Eu não entendo como é que essa malta vai e pensa que vai receber 5 estrelas. Eu apanhei que ia com o banco completamente para trás.
a mexer no telemóvel enquanto conduzia, a fazer vários zigzags, ou seja, uma condução super desconfortável. Eu só pensava, claro que tu tens de ter 4.88. E vocês dizem, mas Walter, tu reparas nas avaliações? Repara, malta. Porque eu não me quero chatear com o Uber. Não me quero. Mas já recusaste algum por ter uma avaliação baixa? Não, nunca recusei ninguém. Eu quero que o Uber venha e está bom. Mas tipo, claro que tu tens 4.88 porque alguém já reclamou. Ou já reclamou, deu-te uma nota mais baixa. Claro que eu vou-te dar uma nota mais baixa. E olhem que eu tento sempre dar 5. Porque aquilo é a vida da pessoa e tudo mais. Mas imaginem, o banco completamente para trás. Carros sujos. A mexer no telemóvel. Condução desconfortável. Eu lembro-me, ainda sou do tempo, que os Ubers eram uma coisa, malta, impecável. Impecável. Limpos. Carros novos. E agora há de tudo. Apanhamos de tudo, verdade seja dita. Mas pronto, olhem. O que eu não apanho aqui em Carvalho é calor. E o que é que eu apanhei no Algarve? Um tempinho maravilhoso. Ai, que sol. Que bom. Malta, eu sou sincero. Eu nasci para aquilo. Eu nasci para o sol. Eu adorei. Eu adoro o Algarve. Eu só pensava, Malta, está na altura de tu pensares em comprares uma casinha aqui no Algarve. O que é que tu achas? Como se eu tivesse dinheiro, né? Ao pontapé. Quem quiser comprar uma casa no Algarve a meias comigo, a meias ou a 4, seja lá o que for, diga. Ok? Tem que ser ali mais ou menos perto da praia. Ou uns 15 minutos a pé. Mas no máximo 15 minutos a pé. Mas malta, vamos comprar uma casa. Porque eu gosto mesmo muito daquilo. Imagina, o que é que eu vou fazer? Uma casa no Algarve. Que bom, certo? Aquele tempo maravilhoso. E fui para o Algarve e aluguei uma casa. Alugámos uma casa. Chegámos a casa por volta da meia-noite e tal, não sei, conversa daqui, conversa dali, onde é que vamos ficar, onde é que vamos pôr, porque claro que levámos gente a mais do que aquela que pagámos. É tradição, malta. Eu sou Tuga e Tuga que é Tuga. Não faz isso. Não faz isso. Tem muito a ver com o grupo de amigos que tinha. E havia um dos meus amigos que decidiu à última hora que podia ficar e eu disse, temos a solução, ficas connosco, para que é que tu vais estar a preocupar? Certo, é o que nós fazemos, temos uma casa. Se já alugámos, a casa é nossa durante aquele período. Então, conversa daqui, conversa dali, alguém lembra-se de ir ver água e não havia água. Não havia água na casa que estávamos a alugar. Então passámos a noite toda sem água. Com vontade para cagar. Com vontade de mijar. Com crianças. Então, nós a ligarmos para a pessoa que nos tinha alugado, obviamente, era uma empresa e eles só atenderam a partir das 9h30. Claro que eu fiz o meu arzinho de nojento, mas sempre muito bem educado, porque a pessoa não tem culpa, obviamente. Mas, malta, já viram o chato que é? Faz uma viagem não sei quantas horas, chegas, queres fazer o teu cocózinho, queres fazer o teu xixizinho e não tens água para descarregar o autocolismo. Então tivemos que mudar de casa, fomos para um hotel e aí pronto, já havia água. Mas claro que o quarto estava super úmido, tinham acabado de limpar e o quarto passou úmido o tempo todo que eu estive lá. Também não entendi, eu também não tenho sorte nenhuma, não sei o que é que se passa comigo. Já pus ali um copinho de sal atrás da porta para ver se as más energias não entram. Eu tenho um fio que é para me proteger a parte da frente e a parte de trás. Esse fio aqui já se partiu 4 vezes, sem exagero, malta. Se partiu 4 vezes. Ou seja, tenho que... as más energias. Ok? Malta, não pensem mal de mim, se faz favor. Se for possível, nem pensem em mim. É um favor que eu vos peço. Uma coisa muito saborosa, muito boa, muito gostosa. É aquela coisa do Spotify, que eles fazem um resumo do teu ano. Oh, malta, que maravilha, certo? Que fixe. Eu gosto mas tenho muita vergonha daquilo que eu ouço. Oh, Walter, mas tens vergonha do quê? Tenho vergonha daquilo que as pessoas saibam da minha vida e que eu gosto de ouvir certas músicas. Eu ontem ia na carrinha com a malta da equipa de Séniores B e um rapaz ao meu lado que ele fala muito. E eu gosto de falar com ele porque ele tipo, é um desbocado. E ele fala bué, não sei o que estávamos a falar.
E ele depois vira-se E então, como ele vai ganhando assim confianças, sempre com respeito, obviamente, os outros atrás vão falando. Oh, Walter, que música é que tu ouves? E eu, antes de responder, ele vira-se e diz: deve ser aquela rap não sei das quantas. Basicamente era música de blacks. E depois, eu disse assim, mas que tipo? E ele assim, aqueles afros americanos. Eu, o quê? Então mete lá. Então ele pôs In the Club 50 Cent. E ele diz, imaginamos-te no carro, a abanar assim a cabeça, com a mão no volante, a ouvir nada a ver. Eu a ouvir Pedro Sampaio e essas músicas funks, e eles a pensarem com isso aquelas músicas. Já ouvi, obviamente, ouço, conheço, é do meu tempo, mas eu ouço quase todo o tipo de músicas. E depois eles puseram Plutónio, puseram várias músicas que eles ouvem, que houve portugueses que sugeriram, e eles gostam muito da música. E a ficha disse, mas entendes o que eles diziam? Sim, sim, entendo. Wet That Bank, aquela. Eu sei que que sabes. Sabem qual é? Às 4 da manhã. Né? Essa música. Eles conhecem essa música, gostam, percebem. Eu disse, então vocês percebem tudo aquilo que eu digo. Eles, sim. Se falares devagar, nós vamos percebendo. Então no início vocês estavam a fazer passar sem qualquer necessidade. Eles, sim, mas no início era tudo muito confuso. E depois, conversa daqui, conversa dali, eles falaram de torneios, e então eles têm a ideia. Quem nunca foi a Portugal deles acha que as mulheres portuguesas têm bigode. Tive de dizer que não, por isso mal tinha minhas amigas de terem o bigode. E depois eles disseram que as mulheres portuguesas têm a cona quente. E eu, o quê? Sim, as portuguesas têm a cona quente. Eu, o quê? Explica-me lá isso. Que as portuguesas, que fazem-se muito a eles, não é? Ou seja, nos torneios, não é? Que é quando eles vão, ao passar, mas mais nos torneios, aqui era o exemplo, que metem-se muito com eles e que querem, tipo, ter alguma coisa com eles. Pronto, momentânea. Não sei se é para casar, nunca falei com as raparigas. Mas, então, tipo, e eles dizem que a expressão cona quente é tão boa e é tão expressiva que eu tive-vos a explicar, mas tipo, não era preciso, porque vocês sabem o que é que isto quer dizer. Bué fixe. Mas pronto, voltando outra vez ao Spotify, ao resumo. Rapid. Exatamente, o resumo. Obrigado à malta que ouve a Estação Ninguém Para. Obrigado à malta que partilhou comigo, que é o seu podcast favorito e mais ouvido. Muito obrigado, eu sei disso. Gosto muito. Todas as semanas vejo os números. Fico muito pouco preocupado com os números, porque há pessoas que me vão falando, gostam, e eu irei fazer este podcast enquanto uma pessoa ouvir, ok? Não é uma pessoa em específico, basta uma pessoa ouvir que eu vou aqui desabafar com ela, vou falar com ela e eu sei que há muita gente que gosta. Em termos positivos, tivemos um aumento de 29% de público no total. Público novo, tivemos um aumento de 580% e aumentámos, em termos de seguidores, 54%. Ok? Tão fixe. Países que ouvem a Estação Ninguém Para. Em primeiro lugar, Portugal. Em segundo lugar, Espanha. Preocupou-me. Quer dizer, quando aqui a falar, se calhar a malta ouve. Terceiro lugar, México. Obrigado, México. Malta do México. Estão no meu coração, vocês sabem disto. Em quarto lugar, um surpreendente e honroso lugar para a Nigéria. Malta da Nigéria, gosto de vocês. Não sei o porquê que vocês ouvem este podcast. Não sei se vocês têm estações onde ninguém para e isto faz sentido para vocês. Não sei se aquilo que eu falo faz algum sentido, mas estando em quarto lugar, à frente de países como França, por exemplo, que eu sei que tenho lá muitos e milhares e milhares de seguidores, porque gostam do Tony Carreira e também gostam de mim. Vocês estando em quarto lugar, muito obrigado. E claro, o quinto lugar, o Brasil. Obrigado, malta do Brasil. 5 estrelas. Devia falar mais devagar para vocês, certo? Ou fazer um podcast totalmente em brasileiro. Isso é que era. Então, nesta situação, mudando de assunto, da ida ao Brasil, a namorada de um amigo meu foi, e ela
nós tentámos vender, eu e outra amiga que estava lá, tentámos vender o Big Brother Brasil, que começa dia 12 de janeiro, malta. Apontem nas vossas agendas, porque já sabem, a partir daí eu deixo de ter vida. 12 de janeiro. E depois eu estava-lhe a dar sempre exemplos do Brasil, porque eu gosto muito mesmo da cultura brasileira. Eu gosto muito da portuguesa, isso não tem em causa, mas também gosto muito da cultura brasileira e do que eles fazem, da forma como fazem. Acho que é um país que tem tudo para dar certo. E então, ter o podcast em quinto lugar, o Brasil, deixa-me mesmo muito satisfeito. Se puderem partilhar com mais malta do Brasil, para eles ouvirem, digam-me também, partilhem, e digam-me que é para falar mais devagar e até falar em brasileiro. Para 95 fãs, a Estação Ninguém Para é o programa número 1. Fogo, muito fixe. 95 pessoas, malta. E o episódio mais ouvido foi o episódio com o Cláudio Alves. Bom, sim. Então, na minha idade musical, é que isto já começa a fazer um bocadinho de confusão na minha cabeça. Eu acho-me muito imaturo para a idade que eu tenho. Eu acho que sou muito imaturo, pronto. Nas coisas da vida. Assumo isto sem qualquer tipo de problemas. Na minha profissão sou muito maduro. Isso eu consigo separar muito bem as coisas. E na minha idade musical tenho 21 anos, malta. 21 anos. Gosto muito das músicas do início dos anos 2020. Ai, Walter. Tens de parar, tens de começar a ouvir Rocalhada, a música dos anos 80, que é para isto aumentar. Bem, é o que é, malta. Também não vamos estar aqui com muitas coisas. O meu álbum mais ouvido foi o Debí te dar más fotos de quando te tuve. Bad Bunny, 811 minutos. Ouvi eu este álbum. Eu gosto muito deste álbum. Acho que está brutal. Quem não conhece este álbum... E ele que vai a Portugal, malta, o Bad Bunny, já vos falei sobre isto. Não falei. Tenho um bilhete, ok? Tenho um bilhete para mim, tenho um bilhete para outra pessoa. Mais perto, digam-me, Walter, quero ir. Pode ser que eu vos dê este bilhete. Ou faça um sorteio aqui. Também podia fazer um sorteiozinho. Quem quer um bilhete para... E depois sou preso. Não, é melhor não fazer nada. Bem, quem quiser o bilhete para ir ver o Bad Bunny, que diga qualquer coisa que eu logo vejo se dou. Há uma coisa que me está a fazer muita impressão. Duas ao dia de hoje. Então, hoje surgiu-me no Facebook que se eu queria ser distinguido como um dos maiores fãs da TVI. Oh, malta, eu não vejo a TVI. Como é que eu vou ser um maior fã desse canal? Eu não vejo a TVI e muito menos ponho like na porcaria deles. Por isso, quando vos surge... Eu já estranhava. Sou-vos sincero. Já estranhava quando surge aquela coisa. Tu és um dos maiores fãs desta página, vais ganhar. E eu, ok, vou aceitar, pronto. Mas eu achava estranho que eu nem meto likes nas cenas. Eu meto likes nas cenas dos meus amigos e sempre uma boquinha aberta. Para fazer um ar de espantado. E algumas vezes tenho vergonha do que eles estão a dizer, então meto aquela boquinha. Mas é sempre o meu bonequinho. Mas não metem cenas de páginas, nem da SIC, que eu gosto muito, e é um grande canal de televisão, Sociedade Independente de Comunicação, que começou em 1992 com Alberta Marques Fernandes, que foi líder de audiências durante muitos anos. Nem esse canal, que eu sei muita coisa, e gosto muito do canal. Já gostei mais, porque aquilo agora são novelas e é uma treta. Até televisão já gostei muito mais. Mas nem da SIC, quanto mais da TVI, certo? Mas e depois há uma coisa que me anda a surgir muito no Facebook. Oh, Gota, mas tu ainda vais ao Facebook? Vou todas, malta. Vou todas e quero ter todas as redes sociais. Porque eu não quero ficar fora de nada. Então, o que é que me anda a fazer confusão? Sabem quem é que me está sempre a surgir no Facebook? O André Ventura. E eu não meto like nas cenas dele. Não gosto. Não meto gostos nas coisas dele. E está-me sempre a aparecer. E eu nem leio as coisas. Ou seja, eu sigo em frente. E depois admiramos-nos como é que algumas pessoas vão sendo endrominadas nisto. É porque é pago, claramente. Isto é pago para aparecer. Porque não me faz sentido nenhum, eu que não dou asos a que aquilo aconteça, estar-me sempre a surgir. Por isso, Facebook, maior fã da TVI e aparecer sempre o André Ventura, eu acho que estamos mal e ao ponto de eu qualquer dia apagar esta aplicação. Ok?
pode existir esta possibilidade, amiguinhos. Por isso, marque não sei das quantas, que ele viu o teu filme e tudo, que continua a ir ao Facebook e há malta que está a ouvir este podcast que não vai ao Facebook. Por isso, faz-me um favor, não inventes, não me metas merda na tela, ok? Porque eu passo muitas horas em frente ao telemóvel, não é para ver esse tipo de porcarias. Estava eu muito bem a ver um programa daqueles tipo insónia, imaginem. Eu tenho tido muitas insónias. Não é insónias não ter sono, é adormecer e acordar sempre às 5 da manhã, imaginem. 4 horas em Portugal é o que eu penso sempre. Acordo, vejo o relógio, foda-se, ainda são 4 em Portugal. E estava num desses dias, estava a ver, me liguei o computador para ver se tinha sono. Eu aqui consigo ter acesso à televisão portuguesa. Então um daqueles programas de fofocas à noite, não que eu gosto de fofocas, mas pronto, estava a dar esse programa que é para tipo fazer companhia e tentar adormecer. E então há ali uma altura onde começam a falar de várias coisas, de dar exemplos, e há ali um exemplo que eu fiquei parvo, que estavam a falar dos inícios das relações. Início da relação daqui, início da relação dali, que tu, com um amigo, tens muito mais confiança do que na relação tu não demonstras logo aquilo que tu és. Com um amigo, tu demonstras muito mais aquilo que és. E foi por causa de alguém que disse que não perdoava uma traição a um amigo. Porque um amigo o conhece muito melhor e tudo mais. Mas que perdoaria uma traição de uma pessoa que namora. E que falaram da questão dos 2 meses e 3 meses, que nos primeiros meses não conheces bem a pessoa. E há um comentador que diz assim... Bem, eu vou voltar a dizer. Tu nos primeiros 2, 3 meses não conheces a pessoa com que tu namoras, certo? A pessoa não revelou tudo. E há um comentador que diz assim... É como os empregados domésticos. Nós nos 2 primeiros meses não os conhecemos, só os começamos a conhecer a partir. Eu até me estava... Que exemplo de merda! Que pensamento de merda! É como o criado lá de casa. É só a partir dos 2, 3 meses que nós começamos a conhecê-los, porque eles até lá são muito perfeitinhos. Depois começam a ganhar confiança, começam a pôr tudo fora de lugar. Começam a pôr as coisas... Foda-se, que exemplo de merda! Foda-se, já viram a cabeça de uma pessoa para pensar nisto? Que triste! Que situação! Por falar em tristeza, podemos parar, homens? Todos os homens a ouvir agora, se faz favor. Todos a fafar muito, não estou? Então, foram a semana passada não houve episódio. Homens, podemos parar de não decorar datas ou de aniversário, ou de início de namoro, ou de casamento. Podemos parar com isto, que isso não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Queremos igualdade para todos, queremos que seja tudo igual, mas depois, então namoram há quantos anos? Ok, eu posso ter dificuldade em fazer as contas, mas tenho que me lembrar da data. Eu lembro-me aos casamentos que fui dos meus amigos mais próximos, a data que eles casaram. Os meus amigos não se vão lembrar dentro de uns anos, mas estão a brincar comigo. É que já não faz sentido nenhum. Antigamente havia muito isso. Então quanto tempo é que vocês namoram? Eu acho que os homens bloqueiam nas contas. Não é? Então há quantos anos é que vocês são casados? A mulher sabe sempre. O homem não sabe. E depois acham isto piada e acham isto normal. Não faz sentido. Não é uma coisa muito grave, malta. Não é? Mas podemos começar a mudar isto. Não é? Podemos começar a mudar esta coisinha de nós os homens não conseguimos decorar datas, nem decoramos nada, e que serve de desculpa para não demonstrarmos carinho nem atenção, certo? Com o momento que foi importante e que é importante para as pessoas. Vocês nem sabem. Falar em momento importante para as pessoas. Vi um espanhol a colocar o pisca. Vi um espanhol a colocar o pisca, amigos. E eles não sabem o que é pisca. Porque eu fiz uma festa tão grande, disse, malta, houve ali uma pessoa que pôs um pisca e eles não sabiam o que era pisca. Era intermitente. É a mesma coisa, malta. Pisca, intermitente. E vi porque eles não metem. Walter, mas em Espanha também não. Em Portugal também não. É verdade, também não metem, mas eu quero que as pessoas, quando eu estou na estrada, coloquem o pisca para eu saber se elas vão sair da rotunda, se vão entrar para a rotunda, se vão virar à direita. Por acaso eu acho que virar à direita e à esquerda metem, mas na rotunda não
metem. Não metem. Vou voltar só um bocadinho atrás. Esta questão das pessoas não saberem as datas e tudo mais, a questão dos relacionamentos. Depois há outra coisa também muito engraçada, que é velhos. Pessoas da terceira idade. E há muita gente que ouve este podcast para fazer companhia e que é velha. E que é velho de espírito também. Podemos parar com a questão de vocês quando vos pedirem para dar um beijinho na televisão, quando o João Baião vos estiver a entrevistar, ou a Cristina Ferreira, ou seja lá quem for, vocês terem vergonha de dar um beijinho e darem aquela bituquinha. Deem logo um beijo como deve ser, pá. Estão há quantos anos? Não sei. Então quando é que começaram? Não sei. Podem dar um beijinho. Para que é que vocês servem? Para que é que vocês estão juntos? Não é? Então, Walter, mas nós estamos juntos, que é na nossa intimidade, nós estamos bem, isso é que interessa. Nós não temos de estar a demonstrar isso para a televisão ou para as outras pessoas. Mas nós queremos ver isso. Nós queremos ver isso, meus amigos. Estou a falar disto como fosse o assunto mais importante de sempre. Lembrei-me disto no outro dia que achei muita piada. Recordei-me. Porque vi qualquer coisa do Chico de Holanda. Chico de Holanda é um clube de handball. Ou Chico Handball, aliás. Eu fui lá fazer um jogo, aqui há 2, 3 anos, e no final do jogo houve um senhor que veio na minha direção, de seu nome Chikolaev, um dos melhores jogadores que já jogou handball no nosso país e que representou a nossa seleção nacional. E ele veio na minha direção e eu pensava que ele me vinha dar os parabéns pelo jogo. Eu pensava que ele vinha me dar os parabéns pela equipa. Eu pensava que ele vinha me dar... Perdemos o jogo. Eu pensava que ele vinha me dizer, mesmo perdendo, que nós tínhamos jogado bem. Eu pensava que ele vinha me dar os parabéns por eu existir. Ou seja, eu pensava que ele vinha me dar os parabéns por qualquer coisa. Porque o Chikolaev vinha na minha direção e eu vi o Chikolaev a jogar muitas vezes. Então ele chegou-se ao pé de mim, a falar muito bem português. Ele vira-se e diz, tu és da Almada, certo? Eu, sim. E eu, fogo, ele até sabe de onde é que eu sou. O Chico de Holanda é em Guimarães. E ele vira-se, és da Almada, certo? Eu, sim. É que eu tenho um filho no Barreiro, era para ver se tu lhe podias levar isto. Ele queria que eu lhe levasse uma encomenda. Ele queria. E continua a querer. Porque eu tive que lhe dizer que o Barreiro é longe da Almada. Ou seja, eu não tinha nenhuma confiança com ele. Não ia estar a ficar com uma coisa que eu não sei o que é. Eu faço o favor à pessoa, mas tipo, imagina, o Barreiro é longe. Ou seja, Barreiro e Almada são margem sul. Mas é longe, ok, malta? É longe. Por isso eu não ia ficar ali com a encomenda. Eu disse, olha, envio por correio, é melhor, eu acho, porque para mim é muito mais longe e eu não vou lá com essa normalidade toda. Por isso, e o seu filho vai à Almada. Ele disse que não, então pronto, não vou estar a ficar com aquilo na minha casa para depois ter a obrigatoriedade, expliquei-lhe, pronto. E ele não me deu os parabéns por nada e eu fiquei muito triste. E eu lembrei-me disto. Por falar muito bem português, eu aqui tenho uma certa... Estou a ter uma certa dificuldade em aprender a falar castelhano porque eu estou numa zona onde falam galego e falam espanhol. As pessoas tentam falar comigo galego, metem o espanhol no meio. Eu, ao falar com as pessoas, tento falar o melhor que sei. Só que eu já nem sei se falo espanhol ou se falo galego. Então há aqui uma grande mistura. Por isso é que eu acho que também não estou a aprender muito bem. E então, tive no outro dia uma reunião num colégio por uma situação que eu lembrei-me de vocês e eu quero partilhar muito convosco. Porque eu acho que vocês vão ficar muito orgulhosos de mim. De mim, do clube onde eu estou, da cidade onde eu estou. Então, este colégio tem verba, orçamento, para ajudar atletas, ou alunos, neste caso, alunos da escola, para irem para o handball, para que eles possam praticar handball. Ou seja, este colégio vai pagar as mensalidades a esses atletas. Atletas que têm dificuldades, malta. Não é fixe? Até eu fui reunir com os pais destes atletas para lhes explicar como é que são as coisas, como é que é um bocadinho a modalidade e a partir daqui seguirmos em frente e ajudarmos-nos todos uns aos outros. Só há um pequeno pormenor. Um pequeno promenor. Nada pequeno, meus amigos. Sabem o que é?
Eles não são só pequenos, não são só pessoas com dificuldades financeiras. São refugiados. Malta, não estamos a fazer a coisa certa? Que orgulho! Que eu fiquei tão contente. Eles não perceberam nada daquilo que eu disse. Havia duas senhoras que já falavam meio espanhol. O professor a falar espanhol. Havia uma mãe que não percebia nada. Então havia uma professora a escrever no Google Tradutor e a mostrar-lhe aquelas letras. E olha, malta, fogo, que cena. E nós só queremos o melhor para esses miúdos e para essas famílias. E eu fico muito contente com isso. E escrevi logo uma mensagem no grupo dos treinadores a dizer que estes atletas iriam. Eles são, em Portugal é minis bambis, aqui há lebins pré-benjamins, qualquer coisa assim do género. E, brutal. Fiquei muito contente e fazer a coisa certa. E eu vou tentar sempre fazer a coisa certa, malta. Por isso, em Portugal também façam. Independentemente de alguns não terem cumprido ou não terem feito, que eu sei que estas coisas nem sempre são fáceis, vamos ajudar. E as crianças não têm culpa nenhuma. Aquela criança que recentemente ficou sem os 2 dedos, ai, que tristeza. E depois aqui ao pé de mim, numa cidade com 30 mil habitantes, com um frio do caraças, a fazermos a coisa certa, quer dizer que o mundo ainda tem a possibilidade de correr bem. Não é? Tão bom, tão bom, tão bom. A ver se brevemente vos dou mais informações sobre esta situação e vamos ajudar naquilo que podemos. Desculpem. Muito contente, muito satisfeito com esta situação, mas o mais importante é que fique satisfeito porque acabei de gravar mais um episódio da Estação Ninguém Para. E tu conseguiste ouvir até ao fim. Que maravilha! Eu fiz a minha parte, tu fizeste a tua parte. Agora, diz às outras pessoas que é bom. Meus amigos, a Estação Ninguém Para fica por aqui. Obrigado por ouvir os meus desabafos. Obrigado por ser o meu diário. Antigamente não havia podcasts, havia diários, escrevíamos. Walter, tens algum diário onde escrevesses? Eu não tenho diário, mas comprava o calendário da Super Jovem e escrevia lá o que ia fazer ou o que tinha feito. E eu qualquer dia trago algumas dessas memórias para recordar convosco. Senhoras e senhores, meninos e meninas e menines, todos, obrigado por ouvirem a Estação Ninguém Para. Voltamos no próximo episódio.